Eu vou ter que ser sincera com vocês. Eu perdi o TikTok que ia ser o gancho do tema desse vídeo. Vocês precisam confiar em mim que esse TikTok existiu. Gente, eu não tô maluca. Esse TikTok existiu em algum momento, eu salvei e ele sumiu. Eu juro, eu vou reproduzir pra vocês vão ver. Era tipo... Eu não consigo fazer ox. As pessoas falam que qualquer consegue ter ox, mas é mentira. Eu já tentei de tudo. Pego referências de roupas no Pinterest. Tento fazer o design do cabelo. Nada fica legal. Já tentei fazer até no Pico, mas mesmo assim não fica como eu quero. Eu desisto. Juro, isso existiu, tá? Era tipo... Era isso, basicamente, que a pessoa falava, que ela não conseguia criar uma OC. Gente, se vocês viram um TikTok assim, por favor, falem nos comentários que eu não tô maluca. E quando eu vi isso, eu fiquei meio em choque, porque eu acho que todo artista que eu conheci tinha alguma OC. E, tipo, não parece ser o tipo de coisa de, eu não consigo criar uma. Normalmente, eu vejo pessoas falando que, não consigo gostar das minhas OCs, eu consigo pensar em várias outras coisas que as pessoas reclamam, mas nunca eu não consigo fazer nenhuma. Eu achei isso muito louco. E eu queria muito saber o que os comentários daquele vídeo falavam. Mas eu tenho uma teoria de por que essa pessoa não conseguia criar uma OC. Criar personagens não é fácil. Eu sei bem disso. Inclusive, eu tive uma matéria inteira sobre criação de personagem na faculdade e foi doideira. Principalmente quando vai passar pelo olho do público. Se você tem planos de postar essa personagem em algum lugar, provavelmente você vai ficar muito mais suscetível a ficar mal com críticas, né? Porque você criou aquela pessoa, aquela coisa do zero. Enquanto eu tava procurando uma coisa pra esse vídeo, eu fui ver o TikTok e, meu Deus, a galera lá é brutal, assim. Não é nada muito pesado, mas é, tipo, extremamente gratuito. Eu até evito postar desenho e coisas das minhas personagens antes de lançar o que eu quero lançar com elas, porque eu fico pensando que, ninguém se importa. Só que, tipo, aparentemente as pessoas se importam sim. O tanto de gente que eu vi falando muito mal de OCs de pessoas aleatórias só porque não gostaram, como se a pessoa tivesse cometido um crime, é muito louco. Enfim, eu acho que muitos artistas têm dificuldade de criar personagens porque envolve várias coisas além de só desenhar bem. Porque pra desenhar a gente precisa desenvolver algumas habilidades pra conseguir evoluir e tudo, mas só elas não são o suficiente pra você criar um personagem, principalmente um personagem de acordo com o que você idealizou na sua cabeça. Então o que eu acho, e eu posso estar errada, eu sempre penso muito sobre as coisas, mas eu chego numa conclusão e pode passar 10 minutos e eu vou ter outra ideia. Então assim, não... Tudo que eu falo tem o prazo de validade de, 3 minutos. Eu acho que muitas pessoas não conseguem criar OCs ou não conseguem ficar felizes com as OCs que criam, porque eles não conseguem combinar de uma forma boa a ideia que eles têm na cabeça e o processo que eles usam pra criar o personagem. Aí, Alegro, como assim? Isso não faz sentido algum. O que você tá falando? Gente, eu nunca sei o que eu tô falando. Mas, segue minha linha de raciocínio. Vamos supor que eu quero criar um personagem pra uma animação. Só que eu não escrevi a história e eu não tenho nenhum personagem. Eu só tenho o conceito que eu quero pra criar esse personagem. E aí, com base nesse conceito, eu vou procurando umas coisas que eu acho legal de referência de roupa e de cabelo. E aí eu crio esse personagem. O que pode acontecer? Esse personagem vai estar completamente avulso, porque não vai ter uma história, e aí você provavelmente vai pensar numa história depois com base nesse personagem que você criou, meio que só de um conceito. As roupas você criou com base nos seus gostos e não necessariamente na história dele, porque você não pensou tanto numa história. Então vai ficar um pouco de... as coisas não vão conversar com tanta harmonia. Aí, Alegro, então é isso? Eu não posso fazer um personagem avulso sem história? Eu tenho que escrever história sempre, senão eu vou estar fazendo tudo errado? Não. Eu acho que esse processo é válido. Mas vai ter muito mais chance de você se frustrar. Vai ser mais difícil de polir, vai ser mais difícil de fazer sentido. Você vai olhar pra ele e vai ter várias coisas que na sua cabeça poderiam ser legais, mas quando elas não conversam entre si, vai ficar bagunçado. E não bagunçado de estética, pode ser que ele fique até bonito, mas a questão é... Você tá feliz com o que você criou? Se sim, pronto, deu certo. Agora, se não, talvez tenha um processo bem mais adequado pra dar vida pra sua ideia. Há muito tempo atrás eu perguntei no Twitter o que as pessoas pensavam primeiro na hora de criar uma OC. E as respostas desse tweet tem umas coisas bem interessantes. A maioria esmagadora falou que pensava no design primeiro, o que faz sentido, que é uma das partes mais divertidas do processo mesmo. Uma resposta bem comum, principalmente pra quem mestrava RPG, é que pensava na função que aquele personagem ia ocupar na história primeiro, pra depois pensar no resto. E muita gente falou que pensava na história primeiro, o que pra mim
pelo menos pra maioria das personagens que eu faço, é o que faz sentido. E tinha outras respostas que eu fiquei completamente chocada, porque é muito louco quando a gente... É o tipo de coisa que, assim, quando a gente vive na nossa casa, a gente faz as coisas normais, aí quando a gente vai na casa dos outros, a gente fica em choque em como eles fazem as coisas completamente diferente. É tipo isso. Queria destacar que eu gostei muito dessa resposta e que eu aspiro a ser assim algum dia. Eu gostei muito dessa resposta também, e eu acho que ela resume bem, principalmente o processo que é mais adequado pra criar histórias, que é pensar primeiro em história e personalidade. Design e nome são subordinados a eles. Porque quando você quer contar uma história, os personagens vão ser ferramentas de comunicação. É através deles que você vai contar essa história. Então, quando você quiser usar um personagem para contar uma sucessão de fatos que tenha início, meio e fim, é de extrema importância de que você tenha uma história escrita antes. Porque aí você vai ter noção do local onde a história se passa, de personalidade, idade, classe econômica do personagem. Isso tudo vai deixar muito mais fácil criar o design. E o design vai ter que comunicar isso tudo. E eu não tô falando que personagem só deve ser criado desse jeito. Longe de mim de falar que vocês têm que fazer isso desse jeito. Não. Mas, quando a gente tá contando histórias, é bom a gente considerar essas coisas. Mas nem sempre a gente vai estar criando personagens pra contar histórias. E aí, nesse caso, o que a gente deve fazer? Depende do que você quer. É sempre depende do que você quer. Porque eu acho que se você precisa de um personagem que seja esteticamente legal, pensa no design. Se você quer um personagem que seja esteticamente legal, mas que tem outros personagens no mesmo universo, aí já tá começando a entrar no âmbito de história. Aí talvez seja bom escrever história. Então, você tem que medir o que você quer, e aí, com base no que você quer, você começa a escolher o método para transformar aquilo em realidade. E para exemplificar isso, eu vou apresentar vocês a Triceia. Na verdade, vocês já viram ela antes e vocês gostaram muito dela, eu fiquei bem surpresa. A Triceia é uma mulher de uma personalidade só que ela tem 3 cabeças. Inclusive, muitos de vocês acharam que eram 2, mas era só o ângulo, que dá pra ver um pouco que tem uma terceira cabeça ali atrás. A Triceia veio de um conceito. A primeiro momento ela nem tinha uma história. Eu lembro que na época eu só tava desenhando todo dia e pensei, vou fazer uma menina de 3 cabeças aqui que vai usar moda IGL e é isso. No plano oficial ela nem ia ser uma OC, ia ser só uma personagem que eu ia desenhar uma vez e pronto, e acabou. Eu faço isso várias vezes, inclusive. Mas aí eu desenhei uma vez e as pessoas gostaram muito. E eu pensei, vou desenhar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E à medida que eu fui desenhando, eu fui notando meio que uns padrões dos desenhos que eu fazia dela. Ela parecia sempre estar infeliz. E os rostos, às vezes, eles podiam estar mostrando emoções diferentes. Mas no fim, o que mostra na frente é o que meio que prevalece, é o que ela realmente está sentindo. E era sempre num conceito meio relacionado à vaidade, relacionada à própria aparência, relacionada à percepção das outras pessoas sobre ela. Aí, ela desenvolveu uma personalidade sem eu nem perceber. Mas vocês entendem que agora ela tem uma personalidade e isso foi pensado depois do design? Só isso já é o suficiente para eu desenhar ela várias vezes nesse contexto que ela se inseriu. Então, nesse tipo de caso, eu acho que funciona muito bem você só pensar num conceito base e depois criar o design e aí depois criar uma personalidade. Sabe? Isso funciona bem. Mas, se eu quisesse colocar a Triceia numa história, assim, teria muito problema. Basicamente, o universo ao redor dela não existe. Pode ser até um desenho com cenário. É só um mundo meio que comum, não tem muita profundidade. O mundo não tem uma história, a personalidade dela não tem camadas. Então, não ia muito pra frente desse jeito. Eu teria que fazer alterações. E, em contrapartida, eu tenho os meus personagens mais antigos, os Runners. Eles meio que cresceram comigo. Com eles, o plano sempre foi se tornar uma animação. Assim, a partir do momento que eu decidi que eles iam ser minhas personagens, o plano era ser uma animação. Por mais que os conceitos deles tivessem vindo de formas aleatórias, igual uma delas foi, na verdade, tipo um self-insert que eu tava me desenhando e depois tive a ideia da personalidade. Foi muito orgânico os conceitos aparecendo, mas as histórias que eu escrevi, eu já fui planejando mais. Até porque são 3 personagens, então tem que ter uma relação entre si muito boa. Vocês lembram no início que eu falei que era difícil criar personagem porque envolve várias coisas além de desenhar bem? Porque as pessoas que vocês são hoje em dia foram ditadas pela cultura, pelo contexto de como você viveu e várias coisas, então todos os seus gostos são moldados por isso. Você precisa pensar nisso para criar uma pessoa do zero. Isso é muito doido.
Então você vai ter que escrever uma história, o que não é fácil. A partir daquela história, você vai ter que decidir o design, então você vai ter que pensar sobre a personalidade, várias coisas, e você vai ter que pensar em como você vai conseguir comunicar isso só de olhar pro personagem. Isso envolve algumas habilidades que normalmente a gente não pensa muito se a gente tá só desenhando. Por exemplo, essa é a Shio. Ela é uma menina alienígena que fugiu pra Terra pra assistir o show da sua idol favorita. Ela ama coisas fofas, inclusive ela acha que a Terra toda é muito fofa. Ela tem uma visão muito idealizada da Terra que só não é real, porque tudo que ela vê são as partes editadas nos clipes, nas coisas da idol dela, e ela acha que a Terra toda é assim, sendo que não é. E esses pêssegos na cabeça dela são na verdade coques enrolados ao redor das antenas dela, porque ela achou que ia ficar bonitinho. As armas que ela usa pra lutar são na verdade bumerangues, que são light stick da idol dela, que ela modificou pra conseguir usar eles. Tudo nas roupas tem ligação com a idol dela. Essa é a Kiara. O pai dela é uma das pessoas mais influentes do planeta Terra, porque ele é CEO de uma empresa de androides. Com o divórcio dos pais dela, ela criou muito ressentimento com o pai dela e com qualquer coisa que tivesse a ver com ele. O que fez que ela se tornasse uma pessoa ultra anti-android e que tivesse muita raiva pra expressar. Por isso vocês conseguem ver que uma das armas dela, inclusive, é um taco de beisebol com espinhos, porque uma forma de demonstrar a frustração dela é esmagando coisas. Ela gosta muito de coisas muito femininas, ela tem um senso de justiça muito grande e ela sente que precisa provar pra todo mundo que ela não é uma princesinha filhinha de papai que tem tudo nas mãos quando quer. Esse é o Lox. Ele é quase um cara comum que ajuda a família na floricultura deles. Se não fosse por um detalhezinho, ele tem uma habilidade de correr tão grande que ultrapassa qualquer limite humano justificável pela física. Várias pessoas querem fazer testes pra descobrir o motivo da velocidade absurda dele, só que ele sempre foge. Ele é um cara bem insuportável, inclusive o passatempo favorito dele é ficar regibeitando os outros. Inclusive ele acaba criando vários inimigos por causa disso. É típico personagem que não tá nem aí pra nada e que todo mundo odeia ele, só que ele não odeia ninguém. Então, esses são os runners. E aí, a ideia da animação é sempre ter temas de velocidade e tudo, e eles sempre vão estar fugindo de alguém, eles são tipo anti-heróis, inclusive, e se passa no universo pós-apocalíptico e tudo. Então, assim, é uma história que eu tô escrevendo desde, sei lá, pré-adolescência, mas eu fiz o design deles quando eu não entendia nada de design de personagem. Então isso aqui tudo vai ter que ser refeito. Eu até pensei em algumas coisas, por exemplo, considerando o clima desse universo, porque vai estar tudo ultra quente, porque é pós-apocalíptico e não vai ter árvores sobrando do planeta. Eu pensei sobre as personalidades, coisinhas da história e tudo, mas eu não pensei em outras coisas, por exemplo, forma. Eu nunca pensei muito na silhueta, então eu não sei se tá comunicando as coisas que deveriam estar comunicando. Então com certeza elas vão passar por alterações. Inclusive eu pensei até em gravar no futuro, talvez, só que tipo, aí na minha cabeça ninguém se importa em ver minhas OCs, então assim, eu nunca falo muito sobre elas e nem mostro muito. Se fossem pra ser só personagens que eu vou desenhar de novo e de novo, eu poderia deixá-las assim e eu acho que eu estaria satisfeita. Mas já que eu tô contando uma história, eu não me sinto satisfeita. Mas as minhas personagens que eu só criei por acaso e viraram OC do nada, eu tô ok em deixá-las assim, não tem uma história ainda. Talvez se tiver uma história, aí eu vou alterar as coisas pra que fique bom o suficiente pra contar uma história. Então vocês entendem que não é muito sobre ter um tipo de processo certo e outro errado, e é mais achar o processo certo pra desenvolver a ideia que você quer? Mas no geral eu acho que uma boa escrita vai resolver muitos dos seus problemas. Mas caso você não tenha o hábito de escrever, eu recomendo ler. Procura alguma coisa que você gosta de ler e isso já vai ajudar muito com a escrita, sério mesmo. Ai, mas Alegra, eu não gosto de ler livros. Mas eu não falei ler livros, eu falei ler. Ler fanfic, ler visual novel, ler audiobook. Gente, vejam filmes. E vocês vão entendendo o estilo de narrativa que vocês gostam. E aí, tendo o universo definido, vocês vão ter muito mais facilidade de escrever os personagens. E aí a história vai te dar umas dicas de como fazer essa personagem. Você vai saber a cultura, você vai saber como é o ambiente, porque, por exemplo, no meu mundo o universo é muito quente, então eles usam muitos tecidos mais leves. Você vai saber as coisas que essa pessoa gosta, o que ela não gosta. Vai ser muito mais fácil a partir daí você fazendo um design. E aí as pessoas vão olhar pra esses personagens e elas já vão entender muito da personalidade deles. Inclusive, recentemente eu perguntei pra vocês as dificuldades que vocês tinham criando personagens e vocês me falaram, e eu sinto que realmente alguns de vocês vão conseguir resolver isso tudo escrevendo uma história e pensando mais na história antes de começar a desenhar. Algumas pessoas falaram que tinham dificuldade de fazer OCs com personalidades diferentes. Esse é o tipo de coisa que arquétipos vão te ajudar. Os arquétipos são tipo um conjunto de padrões de comportamento que moldam uma personalidade.
Por exemplo, o herói, o vilão, o anti-herói. E esses arquétipos vão ser tipo moldes pra vocês criarem as personalidades das suas personagens. Só que vocês não precisam seguir, por exemplo, linha por linha do que seria considerado um herói, ou linha por linha do que seria considerado um vilão. Vocês podem tirar e adicionar o que vocês quiserem. Vocês podem colocar camada de personalidade, vocês podem colocar defeitos, isso tudo vai deixar o personagem de vocês muito mais crível. Vocês podem ir atribuindo primeiro conceitos para os personagens, que aí vai ser muito mais fácil de identificar um pela característica principal. Isso vai ajudar muito, inclusive, na dinâmica entre eles. Se comentar a pessoa fala que não sabe como fazer esses personagens se conhecerem e começarem a ter uma relação a partir dali. Então, assim como se começa uma amizade na vida real, é bom pensar o que essas pessoas, essas personagens, têm em comum. Se elas estão num ambiente, por que elas estão no mesmo ambiente? Por que elas estão no mesmo contexto? Porque elas precisam estar no mesmo contexto para ter uma relação. Qual é a motivação daquilo? Eles trabalham juntos? Eles se conheceram, sei lá, esbarrando no meio da rua? Tem que pensar nessas coisas de acordo com a história, pensando no porquê dos dois estarem no mesmo lugar naquela hora. Algumas pessoas estavam com dificuldade de fazer cabelo, e eu acho que essa parte, não sei se vocês são igual eu, mas eu gosto muito de fazer cabelos meio chamativos e únicos nas minhas personagens. Eu acho que seria muito bom pensar na silhueta, pro personagem inteiro, né? Mas eu acho que já até postei um short fazendo isso antes, que eu tava tendo dificuldade de desenhar o cabelo da minha personagem. E aí eu fui fazer a forma dele primeiro pra depois fazer a linha, porque olhando a silhueta fica muito mais fácil. Então vão testando contraste de formas e tudo, até sair alguma coisa legal. Por último, eu escolhi esse comentário porque é um problema que eu passo, inclusive. Não necessariamente por ficar excessivo, mas mais porque na época que eu criei meus personagens eu não sabia muito o que eu tava fazendo, e agora eu continuo com eles, e aí eu quero adaptar muitas coisas, só que acaba que quando a gente cresce com personagens assim, a gente começa a ter uma visão meio enviesada deles, que a gente fica meio apegado a certas coisas assim que a gente criou, ou a gente fica meio sem saber como alterar aquilo de uma forma mais satisfatória, porque a gente vê eles assim desde sempre. Então concordo, é bem difícil essa parte, mas eu acho que com um pouco de trabalho e treinando a nossa visão, a gente consegue identificar essas coisas que precisam de mudança. Então a minha dica para vocês tentarem é combinar o tipo de processo mais eficaz para criar a ideia que você tem na sua cabeça. Vocês querem um personagem mais simplesinho, que vocês só vão fazer umas coisas mais de boa e que não vai precisar de tanta história? Usa um processo que funciona para esse tipo de personagem. Vocês querem fazer um personagem que vai para um filme, para uma animação, para um jogo? Aí é bom usar um tipo de processo que vai fazer um personagem desse mais atrativo. E, obviamente, não se comparem com os outros, porque até se vocês estão começando, vai ser meio difícil mesmo. Então, assim, sem autocobrança excessiva, pelo amor de Deus. Eu ia fazer um exemplo prático, colocando tudo que eu falei no personagem que eu não desenhei o design ainda, que é o vilão dos Runners, mas esse vídeo tá muito longo, então eu não vou fazer isso, porque eu sei que vocês não vão assistir. Mas eu acho que eu vou fazer um short fazendo isso. Ao longo dessa semana vocês vão ver se eu posto um short fazendo o design dele. Enfim, é isso. Obrigada por verem esse vídeo. Eu tava com a dicção pior do que o normal por algum motivo, não entendi o que aconteceu. Inclusive, eu falei muita abobrinha, gente. Então, assim, pode ser que não tenha nada com nada o que eu falei. É isso. Falem a opinião de vocês nos comentários. E muito obrigada por verem até aqui. Por favor, hypem o vídeo, se inscrevam e essas coisas todas aí. E é nóis.